Pensamento muito comum é achar-se pequeno para organizar o seu patrimônio. Muitos, inclusive, têm certeza que, às vezes, tendo 1 ou 2 imóveis, não está na hora de ter um olhar inteligente sobre os seus bens. Mas aí eu lhe pergunto, existe tamanho, de fato, do patrimônio para organizar de uma maneira adequada, de uma maneira correta e sempre buscando uma eficiência tributária, uma economia lícita dos tributos? Existe tamanho para isso? Não, não existe. Muitas pessoas acreditam que é necessário ter 10, 20, 50 imóveis, ou então ter 50 ou 100 empregados, ou mesmo ter 10 milhões de reais, para ter, a partir de então, a necessidade de pensar sobre os seus bens, de decidir organizá-los de uma maneira jurídica correta e adequada. A legislação brasileira organiza e favorece a constituição de uma pessoa jurídica, um CNPJ, para organizar o patrimônio. São inúmeras as vantagens de quem consegue, através do contador, através do advogado, buscar uma solução correta, adequada e dentro da lei para organizar esse patrimônio. Uma delas é a economia fiscal lícita, ou seja, você paga menos tributos porque organiza o seu patrimônio. Isto é possível porque no Brasil a legislação favorece imensamente ter os seus bens de maneira organizada no CNPJ ao invés do seu CPF. Uma das vantagens é justamente a economia sobre o imposto de renda. Uma determinada pessoa física que decide comercializar o seu bem, se esse bem tiver uma valorização muito grande na linha do tempo, ele vai pagar pelo menos 15% a título de imposto de renda sobre o ganho de capital, podendo passar de 20% essa tributação. Já uma pessoa jurídica vai pagar em torno de 6%. Então, só por isso já se tem uma grande economia futura na hora da venda e da realização de lucros em cima do imóvel. Também se paga muito menos tributo quando se está falando de um imposto de renda sobre os rendimentos de aluguel. Enquanto uma pessoa física pode pagar até 27,5%, uma pessoa jurídica no lucro presumido paga-se aproximadamente 11,33%. Uma outra vantagem muito significativa é justamente a economia quando se vai distribuir este patrimônio em vida. Quando a gente pensa no inventário, o custo do inventário e toda a morosidade, a dificuldade entre os herdeiros, esse custo pode chegar a 10, 20, 25% do patrimônio. Quando se está falando numa organização patrimonial em vida, nós temos um percentual muito abaixo disso. Uma outra vantagem também muito significativa é que se você vai distribuir esse patrimônio e não há dívidas, e se você tem de fato algo absolutamente dentro da legislação, ou são dívidas que você vai pagá-las na linha do tempo, nós temos uma segura proteção em relação a eventuais credores. Na medida em que não se está falando de nada ilícito, mas sim quando você tem o patrimônio e você deixa de ter por algo dentro da legislação, por um ato voluntário seu, não existe nisso nenhuma ilegalidade. Portanto, como se viu, não existe tamanho para ter um olhar inteligente, uma postura segura em relação à organização dos seus bens e do seu patrimônio. É importante que você reflita em família sobre isso, busque um profissional, advogado ou contador da sua confiança e pense a respeito do seu futuro. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, curta, compartilhe, comente e distribua a quem interessar. Um grande abraço e até mais.